Querida família, há uma mensagem silenciada que volta a bater à porta do coração, uma revelação urgente sobre uma planta de proteção espiritual que, segundo um chamado recebido em oração, deve estar em cada lar antes do dia 24 de dezembro. Não é mais uma curiosidade para passar o tempo, é um convite a despertar, a preparar a casa e a alma e a deixar que Deus volte a ser Senhor dos nossos ambientes. Nos próximos minutos, vou mostrar o que é, por que nos é proposta agora, como recebê-la em casa e quando fazê-lo com passos claros e simples. Meu desejo é que você saia deste início com uma bússola espiritual prática, sem medos ou superstições, mas com a paz de quem sabe que está acompanhado pelo céu. Antes de avançar, uma nota pastoral necessária. O que compartilhamos pertence ao âmbito das revelações privadas em discernimento. A Igreja, com sabedoria materna, nos ensina que podem ser úteis para a vida de fé, mas não são obrigatórias. Por isso, convido você a ouvir com prudência, a confrontar com a Sagrada Escritura, a vivê-lo em comunhão com os sacramentos e, se possível, a comentar com um sacerdote ou guia espiritual. Muitos corações percebem hoje uma sintonia com devoções marianas contemporâneas, ecos de Medjugorje, entre outras. Não confundimos contextos nem emitimos veredictos. Simplesmente reconhecemos que, em nossa época, Maria continua sussurrando esperança e chamando à conversão. Se algo disso ressoa em seu interior, escreva como uma pequena profissão de fé. Deus está restaurando minha alma. Imagine agora a casa em silêncio, uma vela acesa, a primeira luz do amanhecer cruzando a janela. Nesse clima, o coração se prepara para ouvir, porque quando a mãe fala, não o faz para assustar, mas para proteger e nos conduzir com ternura ao seu filho. Se você está pronta, se você está pronto, entremos no coração da mensagem, a aparição, o mandato e a razão desta data que se aproxima. A partir daqui, começamos o corpo do conteúdo, passo a passo, para compreender e viver o que o céu nos propõe. O ar pareceu parar. Naquele amanhecer, uma luz dourado-azul abriu um limiar de silêncio e tremor. Ali, na claridade que não fere, ela se mostrou com manto de estrelas, olhar de mãe e urgência de profeta. 3 pequenos foram testemunhas, Beatriz, Miguel e Sofia. Seus joelhos tocaram a terra e o indizível se tornou próximo, uma presença que acaricia e, ao mesmo tempo, desperta. A voz, suave como brisa e firme como trovão, deixou um encargo preciso. Cada lar que deseja estar sob a custódia do céu deve acolher uma planta sinalizada antes do dia 24 de dezembro. Não para alimentar medos, mas para selar a paz. O mandato veio com uma razão transparente. As sombras pressionam a vida doméstica. Discussões que crescem sem causa. Cansaços que se tornam fissuras. Noites pesadas que não se explicam. Não é teatro, é combate espiritual. Diante disso, a mãe oferece um gesto concreto, humilde e poderoso. Não se trata de um amuleto. Deus não age por superstição, mas de um sinal sacramental, um objeto simples pelo qual a graça se torna visível, uma âncora onde a fé se afirma e a casa declara a quem pertence. Este sinal pede algo de nós, obediência confiante e coração desperto. A data não é capricho, é encontro. Preparar o espaço, dispor o espírito, abrir a porta à custódia angelical. Essa é a rota. Enquanto muitos se distraem na superfície, o céu nos conduz ao centro, proteger primeiro o altar, o lar. Faça disso oração e compromisso agora. Escreva: Ele não se esqueceu de mim. Deixe que estas palavras respirem em seus cômodos. E surge a pergunta que já habita seu peito: que planta é e por que justamente ela? Para avançar,
convém olhar para seu nome, sua história, junto à mãe, e os sinais que carrega em seu aroma e em sua folha. Abramos com respeito esse capítulo, porque ali se revela o motivo profundo desta escolha. Foi dado a ela um nome simples e antigo, o alecrim, planta humilde de folhas finas como pequenas lanças, caule lenhoso que resiste ao frio e ao sol, e um verde que não abdica, não busca aplausos, permanece. Por isso a mãe o aponta, porque sua constância fala, seu perfume convoca, sua forma lembra que a graça se abre caminho no pequeno. A memória da igreja guarda um rumor de lar. Na fuga para o Egito, quando José e Maria escondiam sua fadiga sob sombras amigas, a mãe estendeu a roupa do menino sobre um arbusto de alecrim. Disse que as flores, até então brancas, tomaram um azul discreto, como se quisessem vestir a cor do manto que protege. Desde então, muitos o nomearam planta mariana, um sinal doméstico onde o cotidiano e o sagrado se tocam sem ruído. Também fala sua natureza. O alecrim purifica o ar, seu hálito tem força contra impurezas que adoecem a casa, e seu aroma, claro, penetrante, desata a nós da alma, acalma a respiração, centra o pensamento. Não é magia, é coerência da criação, a matéria obedecendo ao desígnio do Criador e prestando-se como canal de consolo. Os mosteiros o souberam. Entre sulcos e claustros, monges e monjas o cultivaram para curar corpos cansados e purificar espaços de oração. Em limiares e procissões simples, um ramo de alecrim abria caminho e fechava portas ao que não dá vida. Sua modéstia o faz apto para o limiar, lá onde entra e sai o que toca o coração de uma família. Olhe-o de perto. A folha estrecha guarda óleos que acendem o perfume. O ramo, ao quebrar-se, deixa uma promessa no ar. Sua perenidade sugere fidelidade, sua austeridade, temperança. Não grita, custodia. Por isso seu nome não chega como uma curiosidade botânica, mas como um símbolo escolhido. Discreto, limpo, obediente, capaz de lembrar a alma a quem pertence, comenta: Amém, Senhor, eu recebo tua palavra. Quando o céu escolhe um sinal pequeno, revela um mistério grande. Assim ocorreu na noite antiga em que os lares foram marcados. Não foi feitiço, foi obediência. Um limiar sinalado distinguiu os que ouviam dos que se distraíam. A graça passou reconhecendo a fé na porta. Hoje se nos pede outro gesto humilde que fala a mesma linguagem. Uma marca discreta que diz: esta casa pertence a Deus, que sustenta a vigilância do coração quando a escuridão se avoluma. Vivemos dias proféticos, não por estridência, mas por clareza. Os acontecimentos pesam, os ânimos se agitam e o tempo se torna peneira. A preparação separa os atentos dos indiferentes. Uns afinam o ouvido e preparam o lar. Outros adiam, relativizam, deixam que o ruído vença. O sinal não compete com o essencial, o serve. É memória no cotidiano para não perder a lâmpada acesa quando o mundo corre sem rumo. E ressoa um sonho antigo, uma barca sacudida por ondas e no meio do mar duas colunas firmes. Na uma, o pão vivo que sustenta, na outra, a mãe que ampara. Atar-se a ambas salva do naufrágio. O sinal simples que se nos propõe age como corda doméstica. Na mesa e na noite, na porta e no descanso, nos lembra para onde orientar o leme, para a Eucaristia que fortalece e para Maria que cobre. Sua presença constante, seu perfume fiel, chamam a memória, endireitam a intenção, devolvem ao centro quando o coração se dispersa. Assim, o lar se faz porto, não para escapar do mundo, mas para navegá-lo com rumbo. O sinal nada tira a fé, a desperta, nada subtrai a graça, a acolhe.
nada diminui dos grandes dons, os aponta. E nesse traço silencioso, a alma aprende a permanecer quando o vento se levanta e o mar se escurece. Que sinal te ajuda a ancorar-te hoje? Para que o sinal não fique só em ideia, torna-se gesto. Comece pelo essencial. A planta deve estar viva e enraizada. Não serve o ramo seco nem o enfeite artificial. A graça se hospeda no que respira, cresce e obedece ao ritmo de Deus. Ao cruzar o limiar da tua casa e antes do dia 24 de dezembro, faz a acolhida. Pega o vaso com ambas as mãos, acalma o coração e reza 3 Ave-Marias. Pede sem pressa a cobertura do manto azul sobre a tua família e este lar. Deixa um breve silêncio, como quem oferece um espaço aos anjos para tomarem guarda. Dá-lhe luz, não a escondas em cantos úmidos ou sombrios. A janela é o seu lugar natural. Lá o alecrim olha o dia e abençoa a casa. Sente-o como um pequeno sentinela. Cada vez que passares por ele, traça o sinal da cruz e agradece. Uma frase breve basta. Senhor, protege o meu lar. A constância deste ato grava fidelidade na alma. Cuida dele com sobriedade. O alecrim não ama o excesso. Rega moderada, evita encharcar. Uma vez por semana, adiciona algumas gotas de água benta à água comum. Não é uma cerimônia complicada, é uma aliança humilde entre o visível e o invisível. Nos restantes dias, rega o suficiente para manter a terra viva, nunca afogada. Quanto à quantidade, basta uma planta para declarar pertença. Se desejares mais, escolhe lugares de passagem: entrada, primeira vigília, cozinha, coração do lar, quartos das crianças, sono em paz. Se o espaço for mínimo, um vaso pequeno é suficiente. O decisivo é a presença viva. É resistente e generoso. Se quiseres multiplicá-lo, corta um ramo saudável, coloca-o em água até brotar em raízes e depois planta-o na terra. Assim, a bênção expande-se sem ruído, uma planta para a tua casa, outra para a de quem amas. Onde o colocarias na tua casa? A data não é um número no calendário, é uma porta. Quando a noite se inclina entre o 24 e o 25 de dezembro, o tempo cotidiano abre-se como um limiar. O visível afina-se, o invisível aproxima-se. A igreja vela na noite de Natal não por costume, mas porque nesse ponto exato o verbo irrompe, a luz vence e os dons descem com uma abundância que o coração percebe como um ar mais claro. Ali somos convocados, com a casa preparada, a planta viva acolhida, a oração pronunciada. Não é um gesto estético, é um encontro de aliança. Quem recebeu o sinal e o apresentou a Deus antes dessa noite, entra num regime de custódia que não depende do ânimo do dia, mas de uma promessa selada. A palavra é precisa: selamento. Um selo declara pertença, delimita a fronteira, autoriza a graça a custodiar o que é confiado e impede que o alheio invada o sagrado. Assim, opera esta bênção doméstica. Não elimina a batalha, mas marca a casa como território amado e defendido. À meia-noite, age como um sino que inaugura os 12 meses seguintes. Desde esse instante, a proteção desdobra-se como um manto. Não se vê, mas sente-se na paz que regressa, nas decisões que encontram norte, na conversa que não degenera, no descanso que volta limpo. Não faltarão dias árduos. A diferença é que o lar fica identificado perante o céu e reconhecível para os anjos que velam. Este itinerário exige antecipação. Não o deixes para o último instante. Prepara o coração, prepara a planta, prepara a oração. Quando os sinos marcarem a chegada do menino, que o teu limiar já esteja assinado e a tua lâmpada acesa, o céu conhece os que lhe pertencem. Permite que a tua casa seja contada entre eles. Ativa lembrete, antes de 24/12.
Em Curitiba, o vento soprava seco e as faíscas viajavam como vespas acesas. O fogo tinha devorado a casa vizinha e avançava com fome de rua inteira. Os bombeiros gritavam coordenadas, mas a língua de brasas seguiu até a janela onde repousava o alecrim já acolhido com oração. Ali, como se encontrasse um muro invisível, a chama curvou-se, perdeu força, parou. O fumo passou por cima como um exército cansado e o resplendor apagou-se sem explicação técnica. Dentro, uma família permanecia de pé, com o coração a tremer e a fé nos lábios. Ninguém saiu ileso do susto, mas a fronteira ficou clara. O limiar não foi transposto. Em Porto Alegre, uma mãe passava semanas sem dormir. Pesadelos, peso no peito, passos em corredores que não existem. Acendeu uma vela, colocou o alecrim ao lado da cama e, com mãos firmes, rezou 3 Ave-Marias pedindo proteção. Naquela primeira noite, o ar tornou-se respirável. Os ruídos desfizeram-se como fumaça antiga. Na terceira noite, o sono foi profundo e tranquilo. Seu filho, que costumava acordar chorando, disse ao abrir os olhos: "A senhora cobriu a casa com um manto azul." Desde então, o quarto cheira a campo após a chuva, e as palavras ferinas perderam eco na cozinha. Não houve fogos de artifício, houve paz. No interior de Minas, uma casa antiga gemia sem motivo. Quadros tortos ao amanhecer, objetos que caíam sem mão, portas que se recusavam a fechar. Um sacerdote abençoou o lar e tudo pareceu acalmar-se, mas restava um resquício de sombra. A família decidiu introduzir o alecrim com uma oração simples e colocá-lo na sala, à vista. Naquela noite, um último golpe sacudiu um quadro e o arremessou ao chão como despedida. Depois, silêncio. O ar ganhou um peso de pequeno santuário. As crianças entravam descalças, sem medo. O sacerdote voltou semanas depois. "O ar está diferente", disse. O perfume discreto da planta misturara-se ao das orações diárias e o lar recuperou seu ritmo. Se já viste luzes parando à tua porta, se a noite mudou de rosto, se uma paz nova se instalou com um simples vaso, partilha. Se tens testemunho, partilha nos comentários. O sinal colocado em tua casa não age por si só. A graça não se força, acolhe-se. Por isso, o que recebeste exige fé viva, oração perseverante e vida sacramental. Ali se decide a custódia, no altar onde comungas, no confessionário onde o coração é lavado, na oração onde a alma respira a Deus. O sinal acompanha, não substitui. Se fosse tratado como fetiche, seria despojado de sua verdade. Se integrado ao caminho de conversão, torna-se memória acesa que chama ao bem. Ordena a casa por dentro. A Eucaristia cada domingo é sustento e vitória. Nela, o lar recebe o pão que fortalece muros invisíveis. A confissão frequente rompe pactos com a escuridão e devolve autoridade ao espírito. A oração diária, ainda que breve, marca o ritmo do dia. Um terço em comum, um salmo ao amanhecer, uma súplica à noite. Se o coração guarda rancor, perdoa. Se há palavra ferina, repara-a. Nenhuma planta pode custodiar uma porta que o pecado deixa aberta. Dá lugar ao Senhor. Junto à planta, um crucifixo, uma Bíblia aberta, o terço à disposição. Não por decoração, mas por aliança. Ensina os teus a persignar-se ao passar, a dizer obrigado e perdão com a mesma prontidão, a benzer a mesa, a ensinar aos pequenos o nome de seus anjos da guarda. A casa que reza aprende a distinguir vozes e a fechar o que não vem de Deus. Cooperação é a palavra. Deus oferece, a família responde. Ele põe manto e guarda. Tu pões obediência e perseverança. Se um dia fraquejares, recomeça. Comunga.
confessa-te, ora. A custódia permanece quando o amor se mantém. E enquanto o lar se firma nesta disciplina de paz, convém dar um passo além, caminhar em comunhão, discernir com a igreja e estender a luz que recebeste. Convite, agenda, missa dominical e confissão. A igreja, mãe e mestra, caminha com passos de prudência. Quando surgem sinais, examina-os, contrasta-os com a fé recebida, observa seus frutos e o testemunho de quem os viveu. Este é o tempo de discernimento, não de ansiedade nem de credulidade fácil, mas de obediência serena ao magistério e de fidelidade à doutrina. Nada do aqui proposto contradiz a fé. Tudo deve ser vivido em comunhão com a Igreja e sob seu olhar. Há devoções contemporâneas, como os ecos que muitos associam a Medjugorje, que despertam o coração. Lembremos sempre que o caminho é Jesus Cristo e que o critério é a caridade, a humildade e a obediência. Enquanto a Igreja discerne, os lares podem orar, converter-se e servir. O sinal em casa não nos enclausura, nos envia. Imagine um mapa de luz estendendo-se de bairro em bairro, uma família que compartilha com outra, uma avó que ensina seus netos a abençoar a soleira, uma comunidade que se organiza para oferecer mudas de alecrim a quem não pode obtê-las. Assim nasce uma rede de custódia, portas que se abrem com hospitalidade, mãos que entregam um vaso junto com uma breve oração, corações que aprendem a velar pelos seus e pelos do vizinho. Difundir não é impor, é propor com respeito, dar razões da esperança sem estridência. Evite polêmicas estéreis e curiosidades que desviam. Ofereça o essencial, um gesto simples, uma casa em paz, um convite a voltar aos sacramentos. Quem recebe uma muda, recebe também uma tarefa: cuidar, orar, sustentar. Assim, sem campanhas ruidosas, o bem se multiplica. Que seu lar seja lar-missão, porta aberta, palavra sóbria, caridade concreta. Se hoje você pensa em alguém que precisa ser alcançado por esta chama tranquila, entregue-lhe o que recebeu e acompanhe-o com sua intercessão. Marque 3 pessoas a quem você gostaria de presentear com um alecrim. O inimigo da paz costuma disfarçar-se de confusão, acrescenta camadas, impõe cargas, promete atalhos. Aqui não há segredos ocultos nem fórmulas esotéricas. Rejeite tudo o que pretenda melhorar ou potencializar o que já foi pedido com simplicidade. Não há luas propícias, nem números mágicos de folhas, nem horários cabalísticos, nem misturas com sal grosso, quartzo, selos escritos, invocações estranhas, nem objetos enterrados sob o vaso. Também não há rituais tomados de correntes alheias à fé. Não se embaralha, não se queima nada para ativar energias, não se consulta espíritos. A fé católica não negocia com sombras. A regra é clara: simplicidade. Uma planta viva em casa, orações tradicionais, um pouco de água benta e um coração que persevere na conversão. Se alguém pedir dinheiro por consagrações especiais, se vender amuletos para colocar na terra, se prometer imunidade em troca de um ritual privado, afaste-se. O Senhor age no pequeno, sem espetáculo nem comércio. Checklist: sim, não. Alecrim vivo e enraizado. 3 ave-marias ao recebê-lo e ação de graças diária. Água benta, algumas gotas, uma vez por semana. Lar que ora, perdoa e frequenta os sacramentos. Ritos com fases lunares, números sagrados, datas secretas, amuletos, talismãs, cristais, símbolos alheios à fé, consagrações pagas, promessas de poder automático, misturas com práticas esotéricas ou invocações não cristãs. Se ouvires novidades que mudam o sentido recebido, confere-as com um sacerdote e com tua consciência reta.
O critério de autenticidade são os frutos: paz, humildade, obediência, caridade. O que te empurra para a soberba, para o medo ou para a dependência de objetos, não vem de Deus. Guarda o coração na sobriedade, menos ruído, mais graça, menos artifício, mais fidelidade. Partilha este checklist nas tuas redes. O perfume do alecrim não é apenas aroma, é oração sensorial. Quando o ramo roça o ar, uma súplica leve eleva-se como incenso doméstico. O coração, quase sem notar, baixa o ruído e lembra a quem pertence a casa. Há fragrâncias que distraem, esta concentra. Chama os anjos, não por magia, mas porque o lar se torna habitável para a graça. Limpo, sóbrio, disponível. Basta uma respiração profunda junto ao vaso para que a alma encontre o seu compasso. Sofia, a pequena vidente, disse-o com palavras que pesam mais que a sua idade. Cada folha é como uma Ave-Maria que se reza em casa. Essa imagem abre um horizonte, um rosário verde, vivo, crescendo ao ritmo da fé. Um broto novo, uma intercessão a mais, um ramo que se expande, uma defesa que se alarga. Não substitui a voz humana, convoca-a. A planta pede lábios que respondam, mãos que abençoem, passos que perseverem. A sua perenidade fala em invernos longos. Quando outras plantas desistem, o alecrim permanece. Assim deve permanecer a alma, firme no frio, sóbria na abundância, desperta na noite. Cada folha, uma guarda, cada caule, um juramento de fidelidade. Se o ânimo desfalece, o seu verde lembra que a vida não se foi. Espera. As crianças aproximam-se sem medo, tocam com respeito, aprendem a benzer-se e a dar graças. As pessoas, sozinhas, encontram um companheiro silencioso. Contra a insônia, uma breve oração. Contra a tristeza, uma respiração longa junto à sua fragrância. Ali, muitos voltam a sentir-se vistos pelo céu. Convém um gesto dominical. Depois da missa, a família reúne-se diante da planta, sinal da cruz, e cada um nomeia 3 gratidões da semana. Esse minuto restaura, reconcilia, ordena a casa por dentro. Partilha uma ação de graças da tua semana. O tempo de discernir foi dado, agora chega o tempo de decidir. A noite que une 24 e 25 de dezembro não espera pelos indecisos. Passa como o rio breve, e quem não está pronto deixa que a bênção o roce sem pegar. A responsabilidade do lar não pode ser delegada. Ninguém pode dizer o teu sim por ti. O céu oferece custódia. Tu escolhes abrir ou deixar fechada a porta. A demora também é escolha. Pensa com sabedoria. É a aposta serena do coração. O que te pede o gesto? Pouco. Uma planta humilde, uma oração simples, um ato de obediência. O que arriscas se agires? Nada que não possas dar. O que arriscas se não agires? Mais do que podes medir, a paz das tuas noites, a unidade da tua mesa, a coragem dos teus filhos quando o medo sopra. A balança é clara, baixo custo frente a alto risco. A prudência verdadeira não é imóvel, caminha quando vê o bem. Haverá troças. Sempre as há quando o pequeno desarma a soberba. Sorri, guarda silêncio, persevera. A obediência do simples recebe o que os sábios distraídos não veem. Não disputes, testemunha. Deixa que o fruto fale, a calma que volta, a raiva que se apaga, a casa que respira diferente. A fé madura não precisa de gritos, precisa de fidelidade. Olha o calendário com a honestidade de quem ama. Faltam dias, talvez horas. Ouça a batida que ecoa dentro de você. É o chamado para tomar uma posição. Decida hoje. Decida com sua assinatura e com suas mãos. Um sim que se torna caminho, não sentimento. Dê um nome à sua resolução. Escreva-a. Mantenha-a à vista. Que seus passos respondam ao que sua alma já sabe. Quando uma casa decide, também protege os seus. Essa é a honra que hoje te é confiada.
velar por aqueles que você ama com um ato humilde e firme. Se o seu coração concorda, que sua boca o diga e sua mão o confirme. Escreva: hoje dou o passo. Para que o seu sim tome forma e permaneça, condense-o em 6 gestos que marquem o ritmo da sua casa. São simples, firmes, suficientes, que cada passo ressoe como um selo na porta e uma ordem no coração. 1. Comprar um alecrim vivo, em vaso. Escolha uma planta saudável, enraizada, com caule firme e verde constante. Nada de ramos secos, nada de artifícios. Vida que respira e obedece ao sol. Leve-a como quem carrega uma missão. 2. Ao entrar em casa, 3 Ave-Marias pedindo bênção e proteção. Segure o vaso com ambas as mãos, acalme a alma, reze. 3 Ave-Marias devagar, oferecendo seu lar e pedindo a cobertura do manto azul sobre cada cômodo, cada nome, cada história. Deixe um breve silêncio de gratidão. 3. Colocar em um lugar com luz, de preferência na janela. A luz é sua morada. Evite cantos úmidos ou sombrios. A janela faz do alecrim um sentinela. Olha para a rua e abençoa a casa. Se amarelar, precisa de mais sol. Se murchar, ventile o ambiente. 4. Regar moderadamente e, 1 vez semana, adicionar água benta. Sem excesso, umidade justa, nunca encharcar. 1 vez por semana, algumas gotas de água benta na rega. Aliança humilde entre o visível e o invisível. Nos outros dias, apenas o necessário. 5. Sinal da cruz diário ao passar, plaz ação de graças. Cada passagem é uma oportunidade. Faça o sinal da cruz e diga: Senhor, guarda este lar. Um sussurro basta se for sincero. A constância esculpe a pedra. 6. Fazer tudo antes de 24 de dezembro. Não demore. Coloque um lembrete. Que a noite santa te encontre com o sinal acolhido, a lâmpada acesa e a paz de guarda. Guarde este passo a passo. Tire uma foto. Compartilhe com quem você ama. Guarde. Compartilhe este passo a passo. A meta é clara: proteger o lar sob o manto de Maria em tempos de turbulência que não intimidam quem permanece em Deus. O alecrim é uma ajuda, não um fim. Memória que desperta a fé, sinal que ordena a casa para o alto. Não promete espetáculo, oferece proteção cotidiana, aquela paz que sustenta a mesa e reconstrói os laços da convivência. Para que essa proteção seja verdadeira, é necessária vida de fé, Eucaristia que alimenta, confissão que purifica, oração que respira o Senhor. Tudo se vive em comunhão com a Igreja, com prudência e obediência. O recebido é uma revelação privada em discernimento, útil para edificar, nunca para substituir o que Cristo já deu à sua esposa. Se possível, acompanhe com o conselho de um sacerdote e com a caridade em ação. Hoje se pede um sim, simples e firme, obedecer, perseverar, difundir com serenidade e esperança. Que sua casa seja um farol para outras casas, que um ramo se torne uma bênção compartilhada, que o gesto humilde desencadeie conversão. Se o seu coração entende o chamado, não o demore. Oração de encerramento. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoa este alecrim e este lar. Cobre-nos com teu manto azul. Amém. Antes de nos despedirmos, convido você a se inscrever, compartilhar este conteúdo com sua família e seu grupo de oração e deixar seu testemunho nos comentários. O que o Senhor faz no segredo fortalece muitos quando é narrado com humildade. Lembrete, procure ter tudo preparado antes de 24/12. Nota pastoral. O apresentado são meditações e práticas devocionais ligadas a revelações privadas em discernimento, não constituem doutrina nova ou obrigatória. Viva-as junto, nunca no lugar dos sacramentos, da palavra e da orientação da Igreja. Que a paz do menino que chega
habite teu limiar e o marque para sempre.